Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do Simplificando. Esse aqui é o 6º episódio. Eu tô com o Caco Mafra, Cleiton Mafra, pode chamar como vocês quiserem, né? Ele é um cara que deixa. A gente vai falar sobre Agile. Ele vai se apresentar para a gente aqui. Fala, galera, bem-vindos aí, agradeço a todos que estão ouvindo. Então, eu sou o Caco, também conhecido como Cleiton Mafra, mas podem me chamar de Caco. Então, o Robson convidou aí para fazer parte desse episódio, né? Agradeço o convite aí, Robson. Então, eu sou Enterprise Agile Coach, então já trabalho com Agile aí desde 2009 e passei por vários tipos de empresa, por startup, empresa grande, e hoje eu trabalho na Resultados Digitais aqui em Florianópolis e eu quero compartilhar nesse episódio um pouquinho do que eu aprendi na prática, né, e do que eu vivencio e do que eu faço no dia a dia com vocês, para que possa inspirar vocês aí a começar a aplicar isso na prática e no dia a dia da empresa de vocês. Beleza? Então, contem comigo e aí a gente vai tentar colaborar aí com vocês e depois, quem quiser também conhecer um pouco mais, pode me adicionar no LinkedIn, vocês vão achar lá por Caco Mafra, Cleiton Caco Mafra, pode qualquer coisa assim que vocês acham lá, e aí se tiver dúvidas pode me adicionar e a gente bate papo. Eu acho que vocês já são obrigados a deixar um like, a se inscrever no canal, porque esse cara aqui é muito concorrido, assim, para conseguir uma agenda dele é uma coisa difícil, assim. Quem acompanha ele vê tá toda hora viajando, dando um curso, consultoria, isso daí é difícil, assim, tô 2 meses tentando. Então, deixa os seus likes, todas aquelas coisas que os youtubers falam para vocês fazerem, então faz aqui também. Também, se estiver ouvindo no podcast, também se inscreve. E vamos ao assunto, né? Pô, o que é esse negócio de Agile rapidinho? Por que esse negócio importa? Como surgiu? Assim, vamos posicionar o mundo Agile pro pessoal. Legal, acho que o termo Agile ficou, acho que agora já é mainstream, assim, né? Já é de domínio público, todo mundo conhece ou já chegou perto de quase todo mundo, mas essa pergunta sempre tem, né? O que é ser ágil, né? E o que eu sempre digo, né, e que eu tenho reforçado bastante até, né, em todos, seja palestra, treinamento ou no dia a dia, é que, na verdade, ninguém quer ser ágil. Geralmente a gente quer outra coisa, né, e para isso a gente usa, né, os métodos ou as técnicas da agilidade para a gente conseguir essa outra coisa. Aí esse termo agile, na verdade, ele foi, né, cunhado, né, por uma galera que fez o Manifesto Ágil. Então, o Manifesto Ágil aí já faz quase 20 anos que surgiu. Então, surgiu da galera de software, mas hoje já está difundido aí por todas as áreas. Mas o que está por trás, né, do Manifesto Ágil é basicamente tentar achar uma maneira melhor, né, de fazer software. Então, na época ali, no final dos anos 90, início de 2000, o que a galera estava tentando é descobrir melhores maneiras, né, de desenvolver software. E isso, inclusive, faz parte lá do termo do Manifesto Ágil, né, fazendo nós mesmos ou ajudando os outros a fazerem o mesmo. E para isso, né, o método ágil ficou bastante famoso a galera começou até às vezes ir ao extremo por outro lado, né, mas buscar mais o indivíduo, a iteração, mais do que processo e ferramenta. Mas não quer dizer que não precisa de processo nem de ferramenta, né? Quer dizer que a gente valoriza mais o indivíduo, mas é necessário também esse outro lado. E valoriza também mais software em funcionamento do que documentação abrangente, mais colaboração com o cliente, do que negociação de contrato e responder a mudança mais do que seguir um plano. Então, esse, né, ficou registrado aí como Manifesto Ágil, mas isso já vinha sido praticado por, né, várias pessoas e nessa junção aí foi esse resumo que eles conseguiram gerar. E o que a galera às vezes só fica nisso, né, mas isso também tem 12 princípios ali por trás do Manifesto Ágil e que fala um pouco mais na prática, né, como se espera. Mas, de uma forma geral, o que a gente pode dizer é que
a agilidade é a gente tentar antecipar a solução de problema. Então, onde se a gente faz, seja software, a gente faz um software porque tem alguém que está sofrendo um problema e a gente quer resolver esse problema com software. Se a gente está usando agilidade, sei lá, em marketing, a gente tem uma necessidade ali e precisa antecipar a solução para o mercado, ou seja, antecipar o lançamento ou uma campanha. E aí a gente pode ir aqui para outros exemplos de outras áreas, mas dando 2 exemplos aí. Então, o que eu considero que agilidade é a gente antecipar uma solução, né, para um problema. Então, essa é a definição que eu uso, né, e geralmente a gente quer ser ágil porque a gente quer isso. Né, e numa empresa de produto, o que isso significa? Significa a gente antecipar o tempo de lançamento desse produto no mercado. Então, é isso que geralmente a empresa quer. Vamos começar bem já, então eu queria deixar isso bem, bem frisado. Então, para ninguém botar a meta de ser ágil, né? E buscar o porquê que você quer ser ágil, né? E é esse porquê que você tem que ir atrás, perseguir, e é isso que vai gerar o resultado para a empresa e vai gerar satisfação tanto para os clientes quanto para quem, né, estiver trabalhando ali. Pô, muito legal. Até tu adiantou uma pergunta que eu ia fazer, se esse Agile era só para software, só para a área de computação. Também mencionou que para marketing e outras áreas, né? E quais são as técnicas que são usadas para colocar esses princípios do manifesto ágil em prática? E se todas as técnicas são aplicáveis para... posso aplicar a mesma técnica para marketing, para software, para RH, por exemplo? Bacana. Eu citei 2 áreas aqui, mas surgiu com software, foi bastante focado ali. Inclusive, quando eu comecei com agilidade, eu acho que era unânime assim que era só software. Mas inclusive, se você ler o manifesto lá, várias coisas fala só de software, né? Mas hoje a gente já tem manifesto ágil do RH, já tem manifesto ágil do marketing, onde a galera pegou o princípio que está por trás e traduziu, né, para uma linguagem e para as práticas, né, de cada área. Então, mas hoje a gente vê, já está tendo um monte de evento, inclusive de congresso de agilidade para RH, agilidade para o marketing, e cada vez mais está vindo outras áreas, né, atrás, áreas internas da empresa, então áreas de operações, área de controladoria. Então, eu mesmo já tive a oportunidade de levar agilidade, né, para várias áreas. E aí você perguntou, né, quais são as técnicas, né, que a gente usa e o que nessas áreas podem se apropriar. Então, qual que é a grande diferença? Né? Até por muito tempo rolou um certo conflito, assim, onde, né, a galera da agilidade, eu me incluo no meio aí, a gente brigava onde, não, isso aí é waterfall, isso aí é cascata, né, e não é ágil e tal. Mas acho que a gente tem que deixar de lado essas brigas, porque isso, na minha visão, não leva a lugar algum, né? Cria mais falha de entendimento do que um bom entendimento. Então, não entrem nessa briga, né? Sempre que tiver alguém brigando, tem algum motivo por trás e sai dessa. Então, no software, né, qual que é a principal sacada, né, que começou a ser utilizada? Principalmente a agilidade, muita gente associa ao Scrum. Né? O Scrum, acho que foi o framework mais famoso, foi o mais difundido mundialmente pelo uso da agilidade. Mas o que está por trás do Scrum? Eu acho que é a ideia principal que eu queria, né, trazer aqui para vocês. Então, o Scrum ele tem... isso vem lá do Manifesto Ágil, ele tem o poder de unir as pessoas em torno de um objetivo comum. Então, diferente de antes da agilidade, onde uma equipe fazia uma coisa e aí a outra equipe vai lá, adiciona mais um pouco do trabalho, e depois passa para outra equipe, e depois passa para outra equipe. E aí talvez essa terceira equipe entende, acha um monte de problema e volta tudo lá para a primeira equipe fazer de novo. Então, uma das primeiras, né, dos primeiros princípios que está por trás da agilidade é unir as pessoas em torno de um objetivo comum.
né? Isso veio com software. Então, no software, o objetivo era entregar um software que resolve o problema do cliente. Como que a gente se organizava antes? A gente tinha uma equipe de desenvolvimento, às vezes tinha depois uma outra equipe de teste, e aí isso, inclusive, gerava uma série de conflitos. Então, o que a agilidade veio para a gente? Para o primeiro passo, vamos unir, né? Vamos unir essas duas equipes. Tinha também separado lá uma equipe de negócio, né, que ia lá, entendia o problema, especificava tudo, escrevia tudo, e aí muitas vezes, né, tinha uma galera lá trancada numa sala, enfiava lá por baixo da porta, né, para extravasar. Uhum. Mas agora vocês entreguem tudo isso aí, quando estiver pronto, né, a gente vai passando pizza aqui por baixo. Então, a agilidade veio, cara, vamos trazer o negócio mais perto, né, desenvolvimento, quem valida, inclusive se a gente puder trazer o cliente para mais perto disso, melhor ainda. Então, essa é uma das práticas, né, que isso pode funcionar para toda a área. Todas as áreas, geralmente, para todo trabalho, basicamente, você tem a construção de algo, uma validação de alguma coisa e a entrega disso para alguém. E alguém que está trazendo a necessidade. Então, quanto mais próximo essas pessoas estão e quanto mais essa comunicação acontece de forma próxima, é melhor. Então, por isso que até lá no manifesto a gente valoriza mais indivíduos e interações do que processo e ferramenta. Não quer dizer que não precisa de processo e ferramenta, mas que a gente valoriza mais essa interação entre as pessoas. Então, isso é uma coisa bastante forte, né, e que hoje está, né, cada vez mais em prática. Como resultado, isso melhora bastante a solução de problema, porque cada um tem uma ideia diferente. Quando algum problema no processo de desenvolvimento ou criação da solução acontece, essa comunicação mais próxima ajuda a que esse problema seja resolvido mais rápido. Então, esse é um ponto bastante importante. O segundo ponto, para antecipar a entrega de solução para o mercado ou para o cliente, se prega que você vai fazer iterações. Então, no Scrum ficou bastante famoso a sprint, né? Então, a sprint nada mais é do que um ciclo de uma iteração, onde a gente entende muitas vezes, cara, de um problema maior, o que a gente vai resolver nessas próximas 2 semanas, né? Mas o tamanho de uma sprint também não é definido que tem que ser 2 semanas. Só que muita gente já testou 1 semana, 2, 3, e o que é mais comum e que, na minha visão, quando pratiquei também, é que faz sentido seja 2 semanas. Então, a gente tem aí pessoas próximas trabalhando, uma iteração, e também o que, né, ficou bastante comum e que todas as áreas podem se apropriar é uma comunicação muito próxima. Então, onde ficou muito, muito famoso também a Daily Meeting, né, que veio do Scrum. Então, que é uma reunião diária onde até no Scrum se olha, tipo, o que a pessoa está fazendo hoje, o que ela vai fazer amanhã, né, se tem algum impedimento em relação à meta, né, daquela sprint que está sendo tocado. Então, isso é um outro ponto. Outro ponto também que veio é reduzir o ciclo de planejamento, né? Em vez de você fazer um planejamento, o que a gente vai fazer nos próximos 6 meses? Vamos planejar tudo agora e depois a gente só executa nos próximos 5 meses e meio, a gente sai executando. Não, vamos fazer ciclos de planejamento. A gente até faz esse planejamento maior, mas de uma forma mais macro, e aí quebra esse planejamento mais detalhado nesses ciclos menores. Outra coisa que também, né, todos podem se apropriar e que eu acho que é uma das principais sacadas aí que a galera trouxe com agilidade é fazer momentos de analisar, né, e ver o que funcionou, o que não funcionou, né, e o que a gente vai melhorar no nosso processo de trabalho, né, que no Scrum ficou famoso pela retrospectiva. A retrospectiva, por exemplo, é a principal técnica que você pode começar com qualquer área. Então, vamos supor que na tua área você não pratica nada de agilidade ou quer começar. O que eu sempre recomendo? Cara, comece pela retrospectiva, porque a retrospectiva vai fazer emergir alguns problemas e talvez esses problemas aí, com base nesses problemas, você veja que faz sentido se reunir diariamente, você veja que faz sentido tentar planejar em ciclos menores. E a retrospectiva, para mim, é a principal ferramenta de mudança, né, e de ajuste para fazer melhoria.
Além disso também, né, veio com o Scrum, ao invés de a gente vai acumulando o trabalho e no final junta tudo e entrega, veio essa entrega mais frequente, né? A cada ciclo desse a gente faz uma entrega o que é? Entregar a coisa funcionando. Então, se você está fazendo software, vai ter um software funcionando ali no final. Às vezes ele não vai estar 100% completo, mas o que ele tem ali, ele está funcionando. Uhum. Então, o que ficou mais famoso é o Scrum. Né, tem acho que muitos começaram, eu também comecei. Eu comecei entendendo meio que na raça, assim, tinha pouca informação. Na época de 2009, os cursos eram bem caros e só em outras cidades. Então, fui aprendendo na prática e, né, e isso que está por trás. E o que está por trás, quando você vai fazendo esses ciclos menores, interações, então, quais foram os resultados que eu tive, por exemplo, lá em 2009, 2010, fazendo isso aí? Basicamente, a gente conseguiu antecipar muito mais a entrega, né, dos projetos. Por quê? Então, às vezes eram projetos de 6 meses, um ano, e a gente conseguia terminar bem antes. Por quê? A gente ia fazendo aquilo que mais importava, né? Outra questão diferente, né, que eu acho que é o erro, eu errei também no começo e depois aprendi, é que não é só você quebrar o teu projeto em iterações, né, em sprints ou o que for. Muda um pouco a forma de fazer, você entrega aquilo que é mais valioso no começo. E o que significa? Né, que significa que ao invés de você primeiro constrói toda a arquitetura e depois constrói toda a iteração dessa arquitetura com aquilo que o cliente vai usar e só por final você faz a interface e por último você faz talvez as visualizações, os gráficos e são aquelas informações realmente que são importantes para o usuário tomar uma decisão, vamos supor, você meio que inverte a ordem. Então, você traz aquilo que se o mais valioso para ele é ter o relatório ou um gráfico ou um dashboard. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é tentar pegar, se ele já tem esses dados em algum outro sistema, tentar integrar com ele e fazer isso por primeiro. Porque isso é o que ele quer. Então, a partir dali, você consegue validar, esse é o resultado esperado, ou às vezes você faz até com dados que são simulados. Mas isso garante que você vai, o cliente vê aquilo que ele está precisando e querendo. Então, você torna isso visível, isso facilita, isso você consegue fazer menos coisas e melhor. E aí você consegue, muitas vezes, reduzir o prazo de um projeto de às vezes, de um ano para menos, ou de 2 meses para 1 mês e meio. Então, o que na prática acontece, não quer dizer que necessariamente diminui, mas que nessa uma semana ou 2, às vezes que você antecipa, você consegue, inclusive, ali fazer alguns refinamentos e ajustar um pouco mais, ou seja, deixa mais aderente à necessidade do cliente e com mais qualidade. Então, eu citei um pouco aqui do que a gente vê no Scrum, né? Mas tem outras técnicas também. Eu percebi bastante que tu prefere assim, pegar os princípios dessas ferramentas, dessas técnicas e olhar a realidade do negócio, a realidade da empresa e adaptar. Ali, beleza, como tu falou, começa na retrospectiva para ter uma noção assim, da situação e o que mais precisa. Assim, esse é o indicado por ti, assim. Eu sei que as empresas não vão começar com essa maturidade que você tem. Então, também é bom começar com um consultor para não fazer tanta cagada, não perder tanto tempo fazendo um modelinho quadrado que não funciona. Assim, o que tu indica assim para tanto uma pessoa que quer aprender ainda assim dentro de uma empresa, quanto uma empresa que quer colocar em prática a agilidade? Vamos supor, eu acho que tem vários estilos de fazer a mudança, né? A gente está falando um pouco de como fazer a mudança. Então, eu já fiz mudança desse jeito, vai introduzindo as coisas aos poucos, e evidenciando o problema e trazendo a solução. Isso funciona muito bem quando, às vezes, a empresa está bem, né? O negócio está maduro e não está sob risco. Mas, cara, às vezes a empresa está meio sob risco e ou ela muda drasticamente a forma de fazer ou ela vai falir. Então, nesse cenário,
não faz sentido, às vezes, você Uhum. ficar postergando aquilo que você já sabe que precisa ser feito. Então, em alguns cenários onde, às vezes, por exemplo, a empresa está sob risco de desaparecer. Cara, faz sentido, né, fazer uma mudança maior, que a gente até chama fazer uma mudança Big Bang. Uhum. Né? Mas uma mudança maior, onde você chega e já muda tudo e as pessoas nunca trabalharam juntas e de repente você bota tudo para elas trabalhar juntas. É... Elas se comunicavam através de documento, agora você vai diminuir essa documentação, cara, vai dar alguns atritos. Uhum. E às vezes algumas pessoas não estão dispostas a continuar nesse ambiente de trabalho também. Então, o que você tem que entender, né? Se o teu cenário, você precisa fazer uma mudança mais radical e tem apoio, inclusive, da alta direção da empresa para fazer isso, você tem que ter ciência que isso pode deixar, né, alguns vestígios, né? E algumas pessoas podem, não é ruim nem bom, né? Algumas pessoas podem, eu prefiro trabalhar de outra forma, eu não entendi direito por que está acontecendo isso, e eu não, isso não faz sentido para mim e eu vou, né, vou para outro lugar. Então pode acontecer. Então, e quando você faz uma mudança drástica também é importante que ter a assistência de alguém experiente é super importante, porque se essa pessoa provavelmente já passou por um cenário desse, né, e vai conseguir lidar com a maioria dos problemas que vão acontecer ali, né, e vai conseguir apoiar. Então esse é um formato. Outro formato faz isso às vezes de forma drástica, mas vamos supor que você tem várias equipes, né, você começa pequenininho, né, começa por um lugar, aí cria o bom exemplo e aí depois os outros todos vão ver que funcionou e aí você começa a levar a mudança. Que essa é a outra mudança que a gente chama de meio que incremental, né? Você faz mudança numa equipe, depois faz em duas, depois faz em três. Esse é um formato. Às vezes tem um outro formato também que se a tua empresa é muito grande, você faz ali, tem uma área ali. Então você faz uma equipe, duas, três, faz naquela área inteira. E aí depois, né, você daquela área vai para todas as áreas. Então, por quê? Porque você já aprendeu ali, já conseguiu, né, ter informações. Então, mas esse é uma das formas, tá? Não é a única. Então, se você vai fazer mudança com o Scrum, é mais ou menos por aí. Então, o Scrum te ajuda, principalmente, né, eu vou usar até uma palavra aqui, talvez o vocabulário fique estranho, mas o Scrum, eu falo que ele faz da merda rápido, né? Porque você junta as pessoas ali, se tem um atrito, o atrito vai surgir, na retrospectiva vai aparecer, e aí a gente resolve. Então, em questão de um mês, dois, né, a coisa está funcionando bem. Então, mas isso não quer dizer que não tenha outros formatos, tá? Uhum. E tu falou assim, tanto empresa pequenininha quanto grande, em qualquer tamanho de empresa consegue trabalhar com Agile. Assim, não tem restrição. Vamos pegar o maior cenário que eu já trabalhei, foi numa empresa onde a gente tinha 400 pessoas de desenvolvimento de software. Então, esse foi o maior cenário que eu trabalhei. Nesse cenário, eu participei, né, para fazer o que a gente chama aí de transformação ágil. Mas eu não gosto muito desse termo. Eu digo que não quer dizer que o que era feito antes era errado, né? Muitas vezes julga, né? A galera chega, não, pô, o que vocês estão fazendo aí tá tudo errado. Não tá errado, porque a empresa já existia há 28 anos e é uma das maiores do Brasil, então muita coisa deu certo e foi muito bom aquilo tudo que foi feito até aquele momento. E gerou uma série de resultados. Só que na dinâmica que a gente está agora, né, como eu falei, a agilidade geralmente é conseguir resolver, né, com um tempo mais curto um problema de mercado. Então, no cenário atual, hoje não faz mais sentido você lançar um produto a cada 2 anos, né, um produto a cada 1 ano. Cara, às vezes é muito tempo. Nesse 1 ano já surge 10 concorrentes que podem, né, acabar com o seu negócio. Então, a agilidade ela vem nesse sentido. Então, é muito importante estar atento a isso. Mas hoje, né, a gente, nos dias atuais, hoje, grandes bancos, todos grandes bancos, grandes empresas de tecnologia do Brasil, todas já aderiram, né, aos métodos ágeis, e já é unânime assim que não faz sentido não fazer software ou também outras áreas
outras áreas da empresa, né, não se apropriar dessas práticas da agilidade. Talvez elas não façam, às vezes, tão bem ainda, mas estão tentando. Isso, claro, cada um está no seu caminho, né? Uhum. E como que é feita a comunicação, assim, no caso ali da empresa com um time gigante lá, 400 pessoas em software. Provavelmente dividia isso daí em vários times, né? Assim, várias equipes para usar o Scrum. E como que era conversar entre uma equipe e outra, se vocês tivessem necessidade, né? Como que Beleza. funciona isso aí, né? Para responder até essa tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho atrás, né, eu falei bastante Scrum, né, mas tem outros métodos também, né, como o método Kanban, que eu acho que dá para a gente entrar antes de entrar nessa pergunta aí. Uhum. O método Kanban também veio, até não, o método Kanban, próprio, o David Anderson, que foi o cara que, né, foi lá e idealizou o método, que basicamente ele, né, olhou para trás, pegou todos os aprendizados e adaptou para o trabalho do conhecimento. Ele até diz que não é um método ágil. Mas se a gente for ver, tem bastante similaridade, né, e se apropria de todos esses princípios. Tem a questão dos... Né, só a única diferença mais forte assim, é que não tem a sprint. Né? Então, no método Kanban, a gente tem... Né, o planejamento e a entrega é de uma forma mais contínua. Inclusive, lá no Manifesto Ágil, lá também não diz que tem sprint, né, e a gente prega que tem que ter, né, entrega mais contínua. Então, o método Kanban, eu digo que você pode começar direto por ele. Né? O método Kanban prega uma mudança, começar com o que você já faz hoje, né? Fazer uma mudança evolucionária, ou seja, com base no que você já faz hoje, você vai evoluindo, né? E você não faz isso sozinho, né? Você faz isso encorajando o ato de liderança em todos os níveis, ou seja, para que todos da equipe, né, participem dessa mudança. Mas o método Kanban também tem uma reunião diária, que é a Kanban Meeting, né, e também tem cerimônias de review, né, onde a gente analisa as métricas. E a diferença do método Kanban é que o Scrum ele foca mais, né, em deixar visível o trabalho, né, planejar quanto que você vai entregar naquela sprint e fazer a entrega. Né? O método Kanban vai mais além. Né? Além disso, ele mede o lead time do seu fluxo, então traz questões matemáticas e estatísticas que ajudam principalmente a quando você chega num cenário bom, né, para que aquilo se mantenha. Acho que o Scrum é muito bom, já comecei muito assistindo Scrum, mas é comum no Scrum, depois de um tempo, a coisa desanda, né, ou não se mantém no longo prazo. Por quê? Porque perde referência, né? Você começa, às vezes você muda o jeito de... Você até estima em outras medidas, como store points e tal, e aí, de repente, começa a vir pressão externa para entregar cada vez mais. E o método Kanban, ele já, né, o próprio David, quando criou, ele quis, né, criar um método que protegesse, fosse uma entrega constante e que desse previsibilidade para o negócio sem gerar uma pressão. Quando a pressão externa vem, né, o sistema consegue resistir e ter uma entrega sempre constante. Então, o método Kanban traz, né, métricas, estatística e quando a gente traz jeitos mais fáceis, né, de lidar com a previsibilidade. Então, é o método hoje que eu mais trabalho, né, e é o método que hoje, inclusive, né, eu treino e ajudo outros a conhecer. Mas, de novo, né, não existe ruim nem bom, tem cenários que às vezes é melhor começar com Scrum, mas quando você começa com Scrum, a única certeza que eu tenho é que em algum momento a gente, né, vai virar isso para o método Kanban, ou já começa com Scrum e método Kanban junto. Uhum. Você pode coexistir os dois podem viver bem, porque o Scrum, o método Kanban vem com as métricas e aí depois você fica seguro com as métricas, aí você tira a sprint, começa a ter planejamentos mais contínuos. Voltando agora ao tamanho do time. Tem o mito do time pequeno, né, Duas pizzas. principalmente com os vídeos que o Spotify lançou ali por 2013, 14, não lembro certo, né, onde surgiu vários nomes, né, e o nome que mais pegou aí, todo mundo sabe ou chama o time de Squad. Uhum. Né? Ficou extremamente famoso. Uhum. Então, no método Kanban, a galera, né, não tem muito essa restrição de tamanho de time.
né? No Scrum, muita gente, né, falou tem os números mágicos aí de 7 a 9 pessoas, mas eu já trabalhei com time grande, com time pequeno. O ponto que pega, principalmente, né, são os canais de comunicação. Então, isso não tem nada a ver, não tem a ver muito com agilidade. Mas se você botar 10 pessoas junto, vai ser difícil dessas 10 pessoas se comunicar, né? Pensa, o exemplo mais simples, pensa quando você vai num happy hour, né, com seus amigos e tem 20 pessoas na mesa. Não dá para conversar, né? Você não consegue conversar com as 20 Sim. pessoas, certo? Naturalmente já forma um grupinho para um lado, ou às vezes forma até grupinhos. Por que isso acontece? Cara, porque são os canais de comunicação ali. Então, as pessoas se comunicam com quem está mais próximo. Então, isso já acontece naturalmente, né? Então, o ponto principal se você, por exemplo, pode ter uma equipe, às vezes, com 12 pessoas, com 14 pessoas, 16 pessoas, mas o trabalho para manter todo mundo alinhado, né, e a comunicação pode ser um pouco maior, né? Depende se essa equipe tem vários focos. Então, hoje, o que geralmente eu costumo usar como a lógica de estrutura, que é um pouco até contraintuitivo do que a maioria faz, cara, segue o dinheiro. Como é que faz isso? Cara, vamos supor que a empresa tem 2 produtos, beleza? E a empresa investe 75% do dinheiro em um produto e 25% do dinheiro em outro produto. Então, pega essa questão financeira, já dá para mais ou menos dividir quantas pessoas vai para um lado e quantas vai para o outro. Beleza? Então, a primeira divisão que eu sempre faço, cara, faz pelo dinheiro. Entende para onde a empresa quer investir, né? Onde ela quer colocar o dinheiro e onde... Então, com base na lógica de onde está vindo o dinheiro, que é o investimento, né? Depois você traduz isso, né, nas pessoas e tudo que vai estar envolvido ali para a gente, né, seja criar software ou qualquer outra coisa. Então, a primeira lógica é essa. Então, se esse grupo de pessoas for muito grande, né, geralmente se agrupa também por objetivos, vamos supor que esse 75%, né, seja, sei lá, 100 pessoas lá que vão estar. Não dá para fazer uma equipe de 100 pessoas. Mas talvez, para essas 100 pessoas aí, você vai estar trabalhando em 4 objetivos. Então, você pode ir para cada objetivo também, você pega lá aquele dinheiro, agora divide, vai ficar, né, 25% para cada um, para cada objetivo. Então, com base, você sempre vai seguindo o dinheiro, né? E chega um momento que, vamos supor que você tem lá, pô, beleza, aqui para esse objetivo ficou 20 pessoas, como é que a gente vai se organizar? Então, ali é normal, às vezes, quebrar em 2 grupos, né? 2 equipes de 10 ou até 3, né? Mas não tem uma fórmula secreta assim, não, faz aqui, bota aqui nessa fórmula, vai dar o número de pessoas. O que eu vi na prática é que, cara, até 10, assim, vai super bem, assim, dá para se comunicar super bem. Se você estiver começando essa coisa de fazer a galera trabalhar junto e ainda não pegou o jeito, né, eu recomendo, às vezes, começar com times um pouco menores, principalmente para você... Por quê? Porque o custo de gestão vai ser menor, vai ser mais fácil. Depois você vai crescendo, o que é normal, os times vão crescendo e chega um ponto, pô, acho que está muito grande, pô, vamos quebrar esse time, quebrar em 2. Mas aí as práticas já estão estabelecidas, fica mais fácil, assim. Então, a resposta primeiro, divide pelo dinheiro, né? Conforme está o dinheiro, divide as pessoas. Se você estiver começando a fazer essa coisa de aproximar as pessoas, eu acredito que faz sentido começar com times menores, mas pela essa questão do canal de comunicação ser mais fácil, e depois você vai juntando até o momento que você vê. Se você estiver usando o método Kanban, você vai ver que às vezes aumentando o número de pessoas começa a impactar o lead time, começa a impactar a entrega. Então, se você tem indicadores claros, seja de lead time, seja de vazão da tua equipe, você consegue ver, né, que entrou um membro a mais, geralmente no começo dá uma piorada, depois estabiliza ou melhora, e às vezes você começa a botar mais gente, vai ver que não melhora na mesma proporção, e aí, né, vai fazer um experimento, pô, vamos dividir então para ver como é que fica, mas aí se tem métricas claras, você consegue avaliar e ver o resultado disso aí.
E ele, né, naquela questão assim de comunicar um grupo com outro, e também outra pergunta junto que foi falando, eu pensei, é misturar as funções dentro de um mesmo time. Ah, colocar uma pessoa de marketing junto com o pessoal de desenvolvimento, também ter a pessoa de teste ali no meio, ou ter assim, puro desenvolvimento, puro teste, puro marketing, porque às vezes o produto precisa dessas pessoas todas, né, para entregar o benefício todo para o mercado, para os clientes. Legal, boa, acho que é uma boa pergunta que sempre vem também. O que eu vejo na prática assim, né? A gente viu nos últimos anos, né, muitas startups, né, sendo criadas aí. Então, ficou muito comum, principalmente nas startups, né, e até com base no vídeo do Spotify lá, de aproximar todo mundo, né, trazer a pessoa de produto, a pessoa de marketing, ou seja, tudo que precisa para lançar o produto. Isso para mim é bem comum, principalmente quando você está criando um produto novo, e você está lançando um negócio novo. Por que é super importante? Cara, porque você precisa reagir muito rápido ao que acontece, né? Você lança um negócio novo do produto, marketing precisa lançar super rápido, você quer estar muito próximo do feedback dos clientes, e esse feedback muda as decisões de produto, e muda num ciclo muito, muito curto. Então, quanto mais iniciante, né, menor o estágio de maturidade do seu negócio, ou seja o seu negócio, o seu produto, você está lançando ele agora vai ter os primeiros clientes, ainda você não sabe se é o produto certo ainda, você está mudando bastante. Então, nesse cenário, quanto mais pessoas, né, do ciclo todo seja de entender a necessidade de negócio, até a gente divulgar isso, mudar site, lançar o produto toda hora, quanto mais todo mundo estiver próximo, muito melhor. Né? Inclusive, eu trabalho nas resultados digitais, a gente tem uma equipe, por exemplo, que trabalha assim. Mas chega um momento que as coisas começam a ficar grandes, né? Por exemplo, no começo 10 pessoas, nessas 10 pessoas tem gente de produto, desenvolvimento, de marketing, de vendas, tá tudo nessas 10 pessoas. Daqui a pouco você tem 200 pessoas de vendas, tem 100 pessoas de atendimento ao cliente. Não dá para todo mundo ficar perto de todo mundo sempre. Então, depois que o seu produto fica, né, você entendeu, cara, não, é esse produto aqui mesmo, para o mercado que a gente está criando. A gente já tem bastante clientes, validamos a hipótese que a gente tinha de produto, agora é um produto mesmo. É natural, né, as coisas você vai especializando um pouco, né? Aí o time de marketing realmente vira um time de marketing, daqui a pouco você tem 10 pessoas de marketing, e aí aquela pessoa que atendia os clientes que estava ali na sua equipe, agora já é um time de 30, onde tem 10 pessoas que fazem customer success, que estão bem próximos dos clientes, tem outros 10 que atendem os problemas que os clientes identificam. Então não dá mais para ficar todo mundo perto todo dia, né? Mas é importante manter, né, a informação girando entre as pessoas. Muito legal. Eu visitei engraçado assim, uma curiosidade, né? Eu visitei a RD quando ela tinha umas 5 pessoas só. Assim, lá numa salinha, assim, bem rústica. Era lá no Daí daí depois eu fui vendo no blog do Shipit, como foi mudando o time, foi crescendo e as estruturas. Acho que a RD é um case muito, muito bacana para as pessoas assim, estudarem e acompanharem. Sim. O que é importante é que, mesmo não quer dizer porque a RD cresceu, que hoje a gente dentro da RD tem dois times que estão nesse modelo onde tem todo mundo perto ali, né? Porque faz sentido no contexto que eles estão trabalhando. Então, tem um grupo de 10 pessoas lá trabalhando nesse formato, outro grupo lá. Então, isso, mais o restante todo, né, já tá bem maior, então não dá mais para ser assim. Então, o que é importante é que quando você cria um novo negócio dentro do seu próprio negócio, né, é bem provável que ele nasça assim, que é a ideia da startup, né? Que aí você tem um grupo bem enxuto, né, de entender, criar uma hipótese, desenvolver, lançar, validar, coletar resultado, e aí mudar, né, as suas hipóteses e fazer isso de novo, né, até que você tenha um produto. É legal que tu falou do Kanban, tu tem as medidas, né? Então, tu consegue avaliar o lead time do time ali puro, uma função só, o time misturado, toda essa questão de eficiência.
isso assim, a coisa vai fechando, né? Mas você tem os números para poder analisar. Opa, pera, é melhor a gente ter o time assim, assado. Esse é o principal, assim, acho que o método Kanban traz é essa consistência, é o que a gente chama de consistência e a cadência de longo prazo, né? O método Kanban sempre visa ir para o longo prazo, né? Para que as coisas durem. Então a gente cria uma coisa para durar. E aí o método Kanban tem as políticas, né? Tem o limite do trabalho em progresso que ajuda a garantir que a coisa boa, né? E a boa prática funcione. Uhum. Então, mesmo que às vezes troca um membro, cara, o membro chega ali na equipe, tem as políticas claras, tem o limite do trabalho em progresso Uhum. bem claro. Uma coisa que é super importante, né? Às vezes, por exemplo, uma das práticas do método Kanban é limite o trabalho em progresso. A palavra limite, né, ela tem às vezes uma conotação negativa, né? Você fala assim, ó, Robson, vou te limitar aqui. Uhum. Eu fico tipo, Pô, meu. por que você quer fazer isso comigo? Pô, que mal que Uhum. você é. Aham. Né? Tipo, parece uma coisa Sim. ruim. E eu sempre uso assim que, cara, o limite em progresso é a principal coisa que vai fazer o bom comportamento durar. Uhum. Porque você não vai limitar, você só vai pegar o que está acontecendo no cenário, pô, então se está acontecendo, é isso aqui que está acontecendo, a gente está Uhum. rodando X itens de trabalho aqui, sempre entra X itens de trabalho, pô, quando isso acontece, tudo flui bem. Cara, então vamos botar a regra, ó, só entra 4 por vez. Uhum. O resto fica ali esperando e a gente vai puxando. Então o método Kanban, ele tem essa característica de ser um método puxado. O que é puxado? Você só puxa o trabalho quando você consegue lidar com ele. Uhum. É a mesma coisa, por exemplo, que você falou ali no começo, né? Tava difícil de a gente agendar. Uhum. Então, você tem o limite WIP dessas coisas. Sim. Então, tipo, Uhum. a gente só consegui puxar quando eu Aham. conseguia lidar com, né, esse encontro aqui que a gente está fazendo. Então, essa é uma diferença bastante grande. Mesmo que tenha alguém empurrando o trabalho e falando, pô, mas a gente não consegue lidar com ele. Ou a gente muda a prioridade, né, ou ele espera aí ele vai entrar, talvez semana que vem. Então, tem, né, essa matemática e estatística Uhum. ajuda bastante e dá mais pragmatismo assim à Uhum. gestão. Tem até uma outra curiosidade que eu lembrei agora, que o Trello, quando foi criado, o Joe Spolsky lá, o pessoal, limitou a quantidade de cards na visualização, assim, sem fazer a rolagem. Justamente para essa questão do limite dos trabalhos em progresso. Pô, se tu não tá mais conseguindo enxergar, tá uma coisa errada com o teu processo. Apesar que o Trello aceita tudo, assim, é aquela coisa totalmente dinâmica, né? Mas ele, assim, pelo menos assim, essa noçãozinha básica, eles colocaram ali pro próprio time, depois, né, levaram para o mundo todo. Isso é muito interessante. E uma coisa também que eu pensei é, esse teu Kanban é o mesmo Kanban Toyota, não é o Kanban Toyota? Se é o mesmo Kanban tipo lá das fábricas dos anos Legal, 70, acho que é 70. uma boa pergunta. Geralmente a galera olha um quadro na parede com um monte de post-it e fala, olha ali um Kanban, Uhum, né? Mas na verdade aquilo ali é um quadro na parede, né? Um Kanban. Então a palavra Kanban ela significa ou cartão de sinal ou na verdade é um espaço disponível para você puxar um trabalho. uhum, Né? Mas você pode entender, talvez que uma analogia mais simples é como se o post-it fosse a significado da palavra Kanban, ou seja, é um item de trabalho que precisa uhum, ser feito e isso é Kanban. Então aquilo é um quadro Kanban, né, que ele tem uma visualização. Então o Kanban do sistema Toyota de produção o sistema Toyota de produção que veio do Lean Manufacturing e tal, ele foi a inspiração do David, né, uma das fontes, assim como a teoria das restrições de Goldratt, uhum, foi as duas inspirações principais, né, para de onde surgiu o método Kanban. Mas qual que é a principal diferença, assim, de uma forma bem simples? O sistema Toyota de produção é feito para a indústria, né, para fazer peça. uhum, E quando você faz peça, né, o que você quer reduzir ao máximo a variabilidade, ou seja, se você faz um parafuso, você uhum, quer fazer esse parafuso num ciclo de tempo muito parecido, né, e você quer reduzir ao máximo, e aí o que veio junto com o sistema atual de produção é que não adianta você fazer um monte de parafuso, sendo que não tem, se talvez onde usa o parafuso lá, você está fazendo muito parafuso. Então, o sistema atual de produção veio de você olhar a cadeia de valor, né, que também você uhum, pode chamar de value stream, né, que a galera tá usando bastante. Então, o David traz essa questão da value stream para o método Kanban, traz a questão do quadro,
né, e de olhar como se mede, né, a produção e tal. Mas a principal diferença é que no método Kanban a gente aceita a variabilidade, né, e trabalha com ela. Uhum. Então, onde, diferente no sistema atual de produção, a gente quer reduzir, eliminar ao máximo a variabilidade. Então, por quê? Porque no trabalho do conhecimento varia o trabalho. Não é sempre mesmo. Por mais que seja parecido, nunca vai ser igual. A gente... E aí as métricas ajudam a gente a identificar essa variabilidade e ao invés de, principalmente, método Kanban, ao invés de quando a gente vai parar para, né, fazer uma retrospectiva ou, enfim, olhar, fazer uma Service Delivery Review, né, que no método Kanban chama assim, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar as principais métricas que variaram mais alto e é lá que a gente vai tentar entender o que aconteceu para evitar que aquilo aconteça, né? Que é o que eu chamo de a gente tira o que está errado para manter o que está certo. Você vai fazendo isso frequentemente, aí você vai tirando aquelas coisas que mais variam, aí deixando aquilo que menos varia e aí automaticamente, né, você vai acertando o teu processo de trabalho, né, teu fluxo de trabalho. Então, basicamente a principal diferença é que ele lida melhor com a variação, né, é focado no trabalho do conhecimento, mas foi bastante inspirado, tá? Todos os conceitos de Lean, e do sistema atual de produção foram uma inspiração muito forte, né, para o método Kanban. Nessas suas passadas por algumas empresas, assim, consultorias também, tem algum, eu sei que vai ser um chute, mas um tempo que a empresa consegue ficar madura, assim, no Agile, ou assim, tem algum norte para as pessoas, assim, não acharem que estão muito longe assim, do um certo, assim, tem algum número que consegue passar pro pessoal? Legal, cara, até entrou num tema aí que eu tô devendo gravar um tópico sobre isso. Mas já entramos aqui agora. Eu venho buscando meio que uma fórmula para isso assim há algum tempo, e eu venho desde 2014 praticando de uma forma consciente. Então, hoje o que eu faço é que às vezes aonde você vai chegar pode levar um ano, dois, três, tá? Mas hoje eu faço sempre ciclos de 6 meses. Por que esses ciclos de 6 meses? E nesses 6 meses ele é dividido basicamente em duas etapas, né? A primeira etapa, que são os 3 meses, que é onde você faz a mudança. Então, nessa primeira etapa, você muda bastante coisa, adapta coisas bastante fortes, mais estruturantes, faz mudanças maiores, né? Principalmente quando você está levando o método, seja o método Kanban ou Scrum, qualquer outra coisa, você está mudando o ambiente. Então, nesses 3 meses, você, inclusive, sabe e comunica com todo mundo, ó, galera, nesses 3 meses a gente vai mudar bastante, talvez vai doer um pouco, não vai ser confortável, mas a gente vai chegar num lugar melhor, e eu prometo para vocês. E assim a gente trabalha nesses primeiros 3 meses. Então, que é o período que a maioria das mudanças acontece. Só que, cara, ninguém gosta de ficar mudando toda hora. É super desconfortável, estressa muito as pessoas, deixa o ambiente, às vezes, pesado se você fica mudando tudo toda hora. Então, a fórmula que eu uso é muda 3 meses e deixa 3 meses mais estável. Então, que dá ciclos de 6 meses. Nesse 3 meses mais estável, você deixa as pessoas se acostumar com aquilo que a gente mudou nos primeiros 3 meses. É como se nesses próximos 3 meses é onde a mudança realmente se torna duradoura. Porque daí as pessoas praticam, tá mudando menos, elas conseguem assimilar aquilo e aprender aquilo com consistência. Para que você que é o cara que está fazendo a mudança, que está atento aos problemas, comece a planejar qual talvez vai ser a próxima grande mudança no próximo ciclo de 3 meses. Eu tenho feito isso desde 2014, já fiz isso, né, com mais de 60 equipes e hoje essa é uma das fórmulas que eu uso. Depois que eu comecei a praticar isso, eu tentei ir atrás, falei, pô, da onde que veio isso? Mas isso veio muito, acho que da minha prática de consultoria. Eu trabalhei como consultor de automatização de processo de empresa durante vários anos, desde de 2005 a 2012, foi esse período aí. Então, eu acredito que foi muito dessa observação, porque nesse período aí eu passei por mais de 100 empresas,
conheci muita gente, vi muita coisa de todo tipo de área. Então eu comecei isso, eu não tenho certeza, mas minha visão é que veio dessa percepção de lá, porque eu passei por muito ambiente, né? Fiz muita coisa. Então, e aí depois eu comecei a fazer isso de forma consistente, falei, pô, mas não devo ser o primeiro cara que inventou isso daí. Então esse conceito desse período onde fica estável, né, tem um livro chamado Maestria, e aí onde ele traz o conceito do platô, né, que esse conceito da mudança você pode levar inclusive para sua vida, né? Por exemplo, um exemplo que todo mundo vai saber, todo mundo que perde peso. Tem aquele período que o cara faz um grande trabalho e ele emagrece bastante. Geralmente, qual que é a lógica? Se ele passa, sei lá, 6 meses emagrecendo, ele tem que ficar 6 meses estável naquele peso. E é super difícil manter, né, o peso depois que ele perdeu. Então, essa, por exemplo, é um exemplo que a gente quase todo mundo conhece. Então, foi essa lógica foi daí que eu tirei, tá? Eu falei, poxa, eu mudo em 3 meses, então em 3 meses eu tenho que estabilizar. Os 3 meses, na primeira visão da minha cabeça, foi porque, cara, o ano era dividido em quarters. Então, o quarter da mudança, o quarter da estabilização. E aí, cara, mas eu fui praticando e hoje é o framework que eu uso. Mas tem um livro bem legal, quem quiser saber mais disso, assim, o livro é O Coração da Mudança, do Kotler. Então, nesse livro, o Kotler é um estudioso de Harvard, ele estudou mais de 100 empresas, por que algumas empresas as mudanças duram e por que outras não. E lá ele tem os 8 passos da mudança, que é 8 passos dele, mas se você for ver, vai ter isso, cara, você vai entender o problema, você vai engajar as pessoas, mostrar o problema, engajar as pessoas, faz a mudança, depois tem uma hora que tem que estabilizar, e aí depois, no final, você vê a próxima mudança. Então, tem mais gente falando isso, então hoje eu acredito muito nisso, e é o que eu quero até gravar depois mais sobre isso, mais detalhes, mas, então, respondendo a pergunta, é ciclos de 6 meses e pode durar bastante tempo, né? Meu, é muito bom, assim, acho que dá um norte pro pessoal seguir ali e não se desesperar, achar que tem que fazer em menos tempo, em mais tempo. E também o jeito como tu criou, né, de manter ali para passar esse período de platô, também achei muito, muito inteligente. E tem também o cenário de cada empresa, né? Tem empresa que quer correr mais risco, então talvez a mudança inicial vai ser mais drástica. E então o ponto é, entenda se a sua empresa quer correr mais risco ou não, se ela pode, ou às vezes se ela já está em risco de vida, então aí, porra, acelera. Mas se a empresa às vezes está madura, está com menos risco, ela às vezes tem uma característica de aceitar menos o risco, vai demorar um pouco mais. E o ponto é, não está certo nem errado, pessoal. Só está normal, entendeu? Tem que respeitar o tempo de cada um, o tempo de cada empresa, e o cenário de cada equipe. Então não existe, às vezes uma mudança você faz num cenário uma, em outra outra. Tem que sempre procurar respeitar o cenário, né, seja da empresa e o cenário de quem está lá trabalhando, né, porque afinal são pessoas que estão trabalhando, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora uma última pergunta antes do momento jabá. Assim, quais outras, assim, já deu bastante dica, mas se tiver mais alguma dica para o pessoal não fazer cagada, assim, na adoção de Agile, o que tu pode passar para o pessoal, assim, errar um pouquinho menos no processo? Cara, acho que o primeiro passo é não querer fazer tudo que você fazia no teu outro formato dentro da agilidade, né? Então, o primeiro passo acho que é entender o que está por trás, né? E começa devagar, mas não sem julgar, né? Sem julgar, e acho que esse é o primeiro ponto, assim. Então, menos julgamento, né? E mais resultado. Acho que esse é o ponto, né? Galera, tem muita gente que começa a julgar muito. Não, vocês são ágeis, vocês não são. Julga menos, né? Entende mais o problema e aplica aí. Outro ponto também que eu acho que é super errado, que muita gente faz, principalmente quando começa a vir métricas, é começar a comparar time, né? Comparar um time com o outro. Não, esse time ali entrega mais, esse aqui entrega menos. Cara, mas como é que você sabe isso?
aquele time lá às vezes tem um outro produto, um negócio diferente, esse aqui é um outro. Então, cada time tem a sua realidade. Então, assim, principalmente quando você começa a ter métrica, usa as métricas para ser melhor que você mesmo. Uhum. Como se eu querer comparar eu com o Robson. Cara, o Robson, pô, já lançou um livro e tal, eu não lancei, então eu sou pior que ele. Não, cara, cada um tá na sua jornada, entendeu? Uhum. Então, o que ele vai tentar fazer? Pô, ele tá tentando ganhar dele mesmo, né? Ele não tá tentando ganhar de mim. Assim como também no meu desenvolvimento, também tento ser melhor que eu mesmo todo dia. Então, a equipe também é a mesma coisa, né? As métricas servem para que a equipe seja melhor que ela mesma, né? Ou seja, é um desafio contra ela mesma e não contra outra equipe. Então, acho que esse é um ponto assim que eu sempre reforço muito, que, cara, é natural, quando você começa a botar métrica, algum gestor vai querer botar aquilo como Aham. meta. Ah, não, agora a meta, então tipo, vai botar meta de lead time, meta de throughput. Uhum. Ah, não faz isso. É, e é bem comum, tá? Acontece Uhum. sempre. Já aconteceu Sim. várias vezes e dá um grande trabalho assim de. Aham. Mas, cara, mas outro ponto também. Não julgue esse gestor que está querendo fazer isso, né? Ele está fazendo isso porque, cara, é o modus operandi da cabeça dele, né? Sim. Até um amigo meu falou para mim essa semana, cara, sempre cuida com as métricas que você mostra para um diretor, para um gestor, Uhum. porque tudo que você mostrar de métrica para ele, ele vai querer botar uma meta e tal. Exatamente. Então, mas é um modus operandi, né, Aham. do gestor. Cara, ele quer ter uma gestão sobre aquilo, né? Ele quer garantir que aquilo vai continuar melhorando. Então, cuida com isso, tá? Cuida com isso. As métricas, principalmente do fluxo, elas são métricas de saúde. O que são métricas de saúde? Cara, assim como quando você mede a temperatura do seu corpo. Sei lá, tá, vamos supor que tá 37,5. Uhum. Você sabe que, pô, tá com um pouco de febre. Mas ele não diz se tá com dor de garganta, se Uhum. é um dor de ouvido, se tem alguma inflamação, se é uma gripe. Ah, ele só entendeu? Só é uma medida. Então é uma medida que te ajuda a talvez investigar um pouco mais. E é para isso que principalmente as métricas da agilidade elas servem, né? Para que a gente identifique às vezes alguns problemas, saber que a gente tem que investigar um pouco mais. Então sempre tente buscar a métrica de que é o resultado final, né? Que seja resolver o problema, uma Uhum. métrica de negócio. Então eu acho que essas aí são as dicas principais assim que ajudam aí quem está começando. Olha, entregou muito ouro. Olha, se a pessoa não. Acho que eu Aham. esqueci aqui, vamos entregar mais um ouro então. Cara, se tiver muito difícil, se tiver complicado demais, tá errado. Então, começa simples. Uhum. O simples resolve um monte de coisa, né? Ou. E o simples vem aí, talvez, uma das perguntas que sempre vem para mim qual o jeito certo de quebrar as coisas? Né? Então, cara, começa quebrando do jeito que você faz, né? E vai melhorando em cima disso. Se hoje você talvez não faz um formato de user story, cara, não se preocupa. Talvez vai mudando aos pouquinhos e talvez você vai ver que depois no futuro você nem precisa desse formato. Mas, cara, vai devagar, vai botando uma mudança de cada vez Uhum. e começa simples. Sempre tem uma solução que é um pouco mais simples. Então, não complica o que é simples. E as pessoas são muito boas de complicar. Pô, legal. Eu vou colocar todas as tuas mídias sociais, sim, todos os teus meios de contato. Eu sei que você tem cursos, consultorias, o que você quer vender nesse teu momento jabá? Então, o que eu faço, galera? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu sempre tento compartilhar algo que eu estou lendo. Eu leio bastante e eu sempre compartilho alguma coisa, Uhum. né, no LinkedIn, que é a rede que eu mais uso para isso. Eu tenho também o meu Medium, lá eu escrevo algumas coisas, escrevo às vezes resumo de algumas palestras, de eventos que eu vou. Agora eu estou entrando nessa aí de começar a gravar alguns Uhum. vídeos. Se, né, vocês gostarem aí, me dê o feedback e aí, quem sabe eu gravo mais e falo mais coisas aí que a gente falou aqui de uma forma um pouco superficial. Eu também estou sempre aí nos principais eventos da agilidade, né, pelo Brasil. Então, sempre que estiver por aí, se me ver, pô, pode me chamar, a gente pode bater um papo. Estou sempre Uhum. aberto, né? As palestras é uma maneira que eu encontrei de devolver ao mundo o que o mundo me deu, né? Para eu aprender tudo isso que eu sei hoje e ter toda essa capacidade,
muita gente me ajudou, e essa é a maneira que eu achei de conseguir devolver, né, para mais pessoas, fazendo esse webinar, fazendo uma palestra. Né, além disso, o meu trabalho principal é como Enterprise Agile Coach na RD, isso consome todas as minhas horas do dia. Mas nos fins de semana eu também dou alguns treinamentos. Né? Eu dou treinamento do método Kanban na prática, que é uma experiência que eu chamei de aprenda em 8 horas o que você demoraria 3 meses para aprender. Legal. Então lá, por que 3 meses? Né? Eu acabei de falar para trás aí da lógica da mudança dos 3 meses. Então lá eu trouxe essa lógica para dentro de um jogo onde você vê uma equipe, né, se estabilizando nesse período de 3 meses e depois é só manter. Então é um workshop que eu tenho. Eu também sou treinador do Leanception, do Paulo Caroli. Então eu dou esse treinamento, né? Tem um grupo de treinadores aí pelo Brasil, né? Eu faço parte desse grupo junto com o Paulo Caroli. Então, onde a gente dá o treinamento de Leanception, que é uma experiência de um dia onde você passa, né, por uma Leanception. A Leanception, ela vem antes, né, muito focada na concepção do produto certo para o problema certo. Então, onde a gente consegue criar uma solução enxuta e envolve, né, todo mundo que precisa. Então, tem um formato e é super bacana, né? O Caroli formou esse grupo aí em dezembro do ano passado. Então, esse ano rolou um monte de treinamento de Leanception e tá bem bacana. Então, se vocês quiserem participar, eu dou alguns treinamentos, mas tem vários amigos aí que também estão no grupo. Então, são esses 2 treinamentos. Então, o método Kanban na prática é o que eu mais faço, né, durante o ano. Mas eu faço no máximo 10 treinamentos por ano, porque eu faço um por mês só. Então, acabei de vir agora esse fim de semana, rolou um em São Paulo. Então, quem quiser, né, conhecer, deve ter um próximo treinamento do método Kanban em fevereiro em Florianópolis. Em março deve ter um outro em São Paulo. Mas durante o ano aí deve ter de novo em Belo Horizonte, vai ter uma turma em Fortaleza e quem sabe também em Salvador, Rio de Janeiro aí, o pessoal também está querendo. Então, ano que vem eu quero tentar levar para mais lugares aí no Brasil. Então, se você quiser saber onde vai ser a próxima turma, quiser participar de uma, né, sempre pode acompanhar no meu LinkedIn lá. E é isso aí, galera. Eu vou colocar todos os links possíveis e imagináveis para o pessoal te achar. Assim, não tem nenhuma desculpinha assim, pô, não achei ele, tá tudo ali, vai estar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, assim, onde for, estará lá, né? Queria te agradecer, Caco. Mais um ponto que eu queria comentar 2019 também vai ser o ano que eu quero lançar alguns cursos online, né? Legal. Esse ano eu foquei em trazer essa questão presencial, mas acho que tem alguns conteúdos, assim como vários que a gente falou aqui, que dá para entregar de forma online. E ano que vem eu quero experimentar isso aí. Tem um tema também que eu falo bastante, que é sobre Design Thinking. Então, provavelmente esse deve ser o meu primeiro curso online aí que vai sair. Mas eu também depois vou fazer outros de temas um pouco mais avançados, né? Eu quero sair do básico e falar na prática, né? Então, eu quero falar um pouco depois sobre como fazer estimativa na prática, como parar de estimar, como usar as métricas do Kanban. Então, devo fazer vários cursos menores, assim, que são focados em um tema, um tema bem específico, e que geralmente vão ser mais avançados, assim. Então, eu quero usar os cursos online para entregar conteúdos avançados que muitas vezes são depois do workshop presencial. Beleza? Então, quem quiser, aguarda aí que ano que vem deve vir novidade. Quem está assistindo agora em meados de 2019, 2020, 21, 30, 40, os links já estão aqui. A gente está morando em Marte, mas eu vou deixar tudo aqui atualizado, né? E também, provavelmente, a gente vai gravar mais alguns episódios aí. Caco tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Eu que agradeço aí, Robson. Agradeço demais a oportunidade, né, o convite, a oportunidade de contribuir com a comunidade. E, né, se precisar de outros aí, conta comigo. Agradeço a todos aí também assistiram aí nessa 1h e pouco. Espero que tenha sido útil e se tiver algum tema que vocês tiverem dúvida, né, vocês vão ter todos os links aí. Entrem em contato comigo e a gente fala. Deixem um comentário aqui embaixo, inscreva-se, dê o like, ative o sininho. Tudo que o Whindersson Nunes mandou vocês fazerem, pode fazer aqui também.
E toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio. Valeu? Até a próxima semana. Valeu, galera.